Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar. Glória ao nome de Jesus. Queremos louvar a Deus, que nos concede mais esta oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor. Mais uma sexta-feira, mais uma noite, para bendizer e exaltar o seu nome. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor setorial, que nos confere essa oportunidade de poder aqui fazer uso da sua palavra, da palavra de Deus. Também o pastor Cadimel, que Deus abençoe grandemente. Todos os nossos obreiros aqui do setor, que o Senhor continue dando graça, abençoando cada dia mais a igreja, o setor do Itaim Paulista. Louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, tem realizado. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias, um texto bastante conhecido, Evangelho segundo escreveu São Marcos, Marcos capítulo 2, também aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham também pela internet, que o Senhor continue falando aos vossos corações nesta noite através da sua palavra. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 2, o verso 1 e o 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, verso 1 e 2, nos diz a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Amém? Somente até aqui, para nossa meditação. Glória ao nome de Jesus, esse texto conhecidíssimo dos irmãos da igreja, que fala sobre o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista aqui, o escritor, que escreveu o Evangelho segundo Marcos, é um evangelho que contam, faz parte daqueles 3 evangelhos chamados sinóticos, que são semelhantes, contém as mesmas parábolas, mesmas curas, que os outros 2, que Mateus e que Lucas. Porém, o escritor, ao escrever este evangelho, ele traça, irmãos, alguns detalhes que nos outros evangelhos não entram. Por exemplo, Marcos não trata de genealogia, O evangelho de Mateus, ele fala da genealogia de Jesus a partir de Abraão, identificando Jesus como rei dos judeus, como filho de Davi. Mateus apresenta Jesus desta forma, e Lucas, escrevendo ao Filho do Homem, apresentando Jesus, a humanidade de Jesus, ele fala da genealogia, a natureza humana de Jesus, desde dos seus pais até Adão, Ele vai até Adão para falar da humanidade de Jesus. Já Marcos não entra em genealogia, ele escreve a um povo cujo ideal seria servo, serviço, trabalho, que era aí o Império Romano que dominava o mundo, e o Império Romano dominava através da força, do seu exército. Então Marcos não entra nesses detalhes da genealogia, que até porque para eles também não fazia tanto sentido falar da genealogia de Jesus. Então Marcos já entra direto, o evangelho curto, o evangelho menor dos outros, que ele já entra direto para falar, irmãos, do ministério de Jesus, tanto que não fala nem do nascimento, detalhes, já entra direto falando do que Jesus fazia. Marcos já começa falando de Jesus fazendo a obra, de Jesus executando a missão dele aqui na terra. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque Jesus é um homem perfeito, Jesus é maravilhoso. Nós estamos aqui por causa dele nesta noite. Amém? Você está aqui por causa dele. Ele é perfeito.
perfeito homem. Enquanto Lucas apresentava o homem perfeito, o Evangelho de Lucas fala do homem perfeito, enfatizando a humanidade de Jesus. João já enfatiza um pouco mais a divindade de Jesus, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é homem, também é Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, irmãos, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Deus é Deus, mas ele deixou a sua glória, quando ele se esvaziou da sua glória para habitar entre nós e se tornar homem, experimentar o que você passa, passar o que nós passamos, vivenciar o que você vive, para ser o nosso resgate, para ser, irmãos, o homem perfeito que veio resgatar a humanidade. Quando, irmãos, Adão, que era perfeito ao ser criado por Deus, Adão foi perfeito, criado pelo Senhor, não tinha falha, mas ele, irmãos, era um homem que falhou, que errou no passado. E a Bíblia nos fala, por causa do pecado de Adão, todos nós, a humanidade herdou a natureza pecaminosa. Romanos 3:23 nos diz isso, porque todos pecaram. Eu costumo muito falar desse assunto, porque, irmãos, isso é um fato. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Ou seja, se, irmãos, não existe ninguém aqui que tem mérito de estar aqui nesta noite. Não existe nenhum de nós aqui que fala, não, estou aqui porque eu posso, porque eu faço, porque eu realizo. Não, nenhum de nós éramos para estar aqui nesta noite. Não, nós não somos merecedores de nada, não somos nada, mas foi simplesmente a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio te alcançar e me alcançar. Todos nós estávamos mortos em ofensas e pecados, destituídos da glória de Deus, separados. E no Antigo Testamento, irmãos, eles esperavam, porque Deus tinha feito uma promessa lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher, ele levantaria um que ia esmagar a cabeça de Satanás, levantaria um que ia vencer, irmãos, o pecado, que ia resolver este problema de todos aqueles que nele crê, aqueles que acreditassem nele. Então, no Antigo Testamento, eles viveram nessa expectativa: quando vai aparecer este homem, quando vai surgir o Salvador. E um dia, irmãos, depois de muitos anos, Deus foi dando, irmãos, oportunidades para o homem se reencontrar com Deus de diversas maneiras, mas a maior revelação de Deus ao homem, aleluia, Deus foi se revelando através dos profetas, e é o que diz Hebreus, que Deus tem falado de muitas maneiras, de muitas formas. Irmãos, Deus tem falado, Deus nunca deixou de falar com a humanidade, Deus nunca deixou de falar com o homem, não, Deus sempre fala com o homem, Deus sempre vai intervir em favor da humanidade. Deus sempre usou profetas, Deus usou sacerdotes, Deus sempre tem falado no Antigo Testamento, mas a maior revelação de Deus ainda estava por vir, a maior revelação de Deus ainda ia aparecer na terra, e Deus usou, irmãos, uma mulher, uma serva dele, que estava lá em Nazaré, vivendo a sua vida, trabalhando, irmãos, servindo ao Senhor, vivendo a sua vida normal, como qualquer outra mulher de Deus fazia. E Deus usou esta mulher, o anjo apareceu a ela, dizendo, aleluia, que nela o Senhor ia nascer, que o Espírito de Deus ia gerar o Salvador da humanidade no ventre daquela mulher. Deus providenciou tudo para que nascesse o nosso Salvador. O nosso Salvador nasceu como qualquer outra criança, mas não tinha pecado, não teve a participação do homem, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, perfeito, não tinha, assim como em Adão todos pecaram, em Jesus Cristo todos podem aceitar e receber a salvação. Então não é por mérito nosso, não. Você está aqui nessa noite por causa de Jesus Cristo. Você está aqui, eu estou aqui por causa da misericórdia dele. Somos salvos não porque somos bonzinhos, não, éramos merecedores do castigo eterno, mas a misericórdia de Jesus veio sobre você, e você pode louvar ao Senhor nesta noite, você pode agradecer a ele nesta noite pelo privilégio de estar diante da sua presença, aleluia.
A humanidade de Jesus, irmãos, e a sua divindade, mesmo sendo Deus, Ele veio aqui para viver como homem. Ele teve que desenvolver como homem, teve que aprender a falar como qualquer outra criança, teve que aprender os costumes judaicos, porque Ele nasceu em Israel, aprendeu, irmãos, os costumes, aprendeu a Torá, aprendeu a lei, aprendeu, irmãos, a palavra. Então aquela palavra cada dia fazendo sentido na pessoa de Jesus Cristo. Conforme ele ia crescendo, ele ia se identificando com a palavra. Fica imaginando Isaías, que profetizou 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, e a Jesus, ao pegar aquela palavra, aprender, falando verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Jesus ia se identificando, aleluia, com esta palavra, dia após dia. A sua humanidade ia se desenvolvendo, aleluia. A sua divindade não, ele já é Deus, é perfeito, é pleno, mas a sua humanidade foi crescendo. Chegou o tempo em que ele inicia o seu ministério, começa o seu ministério, e Marcos já entra direto no assunto. Marcos não vai entrar em detalhes, já fala direto que Jesus já estava executando. Jesus já estava aqui, irmãos, curando demoniado em Cafarnaum. Jesus já começou o ministério, curou a sogra de Pedro, curou um leproso. Já começou fazendo milagres, para quê? Para revelar, irmãos, o seu trabalho que ele veria fazer aqui na terra, para mostrar o ministério que ele veio fazer aqui na terra. E o capítulo 2 em que nós lemos, nos fala que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade que fica ali ao lado do mar da Galileia, que diz o texto aqui, porque estava em casa, souberam que ele estava em casa. Provavelmente esta casa aqui seria a casa de Pedro, conforme alguns escritores colocam, que Pedro morava justamente ali do lado, em Cafarnaum. Tem até hoje lá em Jerusalém, na cidade de Cafarnaum, um lugar que os arqueólogos descobriram, e está lá a casa de Pedro, a casa de Pedro lá em Cafarnaum. Provavelmente essa casa fica bem em frente ao mar da Galileia. Provavelmente nessa casa, uma casa grande, onde muitas pessoas passavam lá, e Jesus foi, irmãos, nessa casa novamente. Ele já tinha feito milagres, agora retorna para Cafarnaum, e souberam que Jesus estava nessa casa. Aleluia, souberam que Jesus estava lá. As casas antigamente, maioria feitas de pedra, irmãos, que tinham aqueles telhados que eram fáceis até de ser removidos, alguns de barro, com palha, e era feito assim os telhados antigos de muitas casas. E Jesus chegou naquela casa, e estava aqui o texto que nós lemos, nos diz a palavra que quando Jesus estava lá, irmãos, a casa se encheu, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava lá em Cafarnaum, naquela casa novamente, fazendo o quê? Pregando a palavra. Jesus não estava, irmãos, para falar de A, de B, não, Jesus estava pregando a palavra, Jesus estava ensinando a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é a palavra, Ele é o cumprimento da palavra. O Antigo Testamento volta-se para Ele, o Antigo Testamento apontava para Ele, então Ele é a palavra. Ele estava anunciando a palavra. João, irmãos, evangelista João, ao descrever quem era Jesus, como eu falei, João vai falar mais da sua divindade. João vai falar mais que Jesus era Deus. Então ele já começa dizendo, no princípio. Ele não vai falar de Abraão, João não vai falar de Adão, não, João vai lá antes de tudo isso. João já fala da eternidade, no começo da criação, quando ele diz, no princípio. No princípio era quem? Era o verbo. No princípio era a palavra, e a palavra é Deus, e a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada
nada do que foi feito se fez. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Rabassuri de Candarai. Jesus estava lá pregando a palavra, anunciando. Era ele mesmo o cumprimento da palavra, e ele estava ensinando. Onde Jesus está, aleluia, maravilhas acontecem. É bom ter Jesus. É bom ter Jesus. Se Jesus não tivesse aqui, irmãos, como seria esta reunião? Como seria esse culto se não fosse Jesus? Oh, como é bom ter Jesus! Como é bom ter Jesus! Como é bom ter Jesus! Como é bom andar com Jesus! Como é bom viver com Jesus! Você sente Ele? Você sente a presença dEle aí? Ele prometeu: onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, estarei presente. Quem veio reunido aqui nessa noite no nome de Jesus? Quem vem reunir para ouvir Jesus aqui nessa noite? Quem vem se reunir aqui para ouvir Jesus, para sentir Jesus, para adorar Jesus, para dizer: tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, aleluia, Ele está aqui presente. Anunciava-lhes a palavra, anunciava-lhes a palavra, anunciava-lhes a palavra. Por isso que eu sempre digo aos nossos irmãos ali da teologia: você quer ser bem-sucedido? Você quer ter um ministério que você não precise voltar atrás e se desculpar, pedir perdão? Prega a palavra. Prega a palavra. Prega somente a palavra. Se você pregar a palavra, nunca você vai ter que voltar atrás. Prega a palavra, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é como espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Prega essa palavra é forte, essa palavra é poderosa, essa palavra tem poder, esta palavra é poderosa. Jesus é a palavra, Jesus pregava a palavra. Prega a palavra de Deus tem poder. Ela não cai por terra, ela não fica velha, não fica ultrapassada, não. A palavra é a mesma, porque Jesus da palavra está vivo. O Jesus da palavra está vivo. Ele é o mesmo. E Jesus pregava a palavra. Jesus pregava a palavra, e a casa foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, não cabia mais ninguém na casa, aleluia. Mas lá perto tinha um homem paralítico, aleluia, que tinha suas limitações físicas, que impediam de ele chegar até onde Jesus estava. Impedia ele de entrar na casa onde Jesus estava. Aleluia. E aí, irmãos, nós vemos nesse texto dois grupos de pessoas. E acontece a mesma coisa também nos dias de hoje. Não é diferente. Onde Jesus está, Ele muda a história. Jesus cura, Jesus renova, Jesus batiza, Jesus salva. Ele é o mesmo. Só que existem pessoas que ficam à volta de Jesus. Aqui temos dois grupos. Um grupo, irmãos, que estava... Esse primeiro grupo, irmãos, eles procuravam ajudar as pessoas. Esse primeiro grupo, eles acreditavam no ministério que Jesus estava fazendo. Apesar deles não serem vistos, não serem anotados os seus nomes, eles acreditavam no que Jesus estava fazendo. Amém? Glória a Deus. Esse grupo acreditava que Jesus é o mesmo. Esse grupo acreditava que Jesus estava fazendo maravilhas.
Esse grupo acreditava e ele, irmãos, fez algo que moveu aquela situação. Glória ao nome de Jesus. Esse grupo, irmãos, nos diz aqui no versículo 3, que vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por quantos? 4 pessoas. Esse primeiro grupo, 4 pessoas. Eu fico imaginando eles pensando, o que nós vamos fazer para levar este homem até Jesus? Ele é paralítico, não tem condições de ir, mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa por ele. Vamos ajudá-lo, vamos levá-lo até Jesus. Vamos levá-lo até Jesus. Aleluia. Embora eles não são, com certeza não são dos 12 discípulos, porque cada um tem uma chamada na obra do Senhor, mas eles que estavam lá de fora, irmãos, eles poderiam fazer alguma coisa para ajudar aquele homem. Sabe, você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, porque alguém fez alguma coisa por nós, porque alguém procurou te ajudar, alguém falou, vamos até Jesus, vamos na igreja, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus resolve o teu problema, Ele muda a tua história. Aleluia, quem falou de Jesus para você, você lembra disso? Você lembra que alguém conduziu você até Jesus? Aleluia, você lembra que teve uma pessoa que foi importante na tua vida, que um dia te apresentou Jesus? Esses 4 homens, a Bíblia não cita nem o nome deles, anônimos. Mas irmãos, eles falaram, vamos fazer alguma coisa pelo rapaz. Vamos fazer alguma coisa por ele. Tem pessoas que se preocupam com você. Tem pessoas que se preocupam com a tua vida. Deus coloca pessoas. Eu sei que existe um outro grupo por aí, mas Deus sempre vai colocar alguém para te ajudar. Deus sempre vai colocar alguém para dar uma palavra de ânimo para você. Vai sempre usar alguém para te falar, não acabou não. Deus cuida de você. Deus se preocupa com você. Deus é Deus, Deus cuida. Ele sempre vai arrumar alguém para te ajudar. Esses 4, vamos levar este homem, vamos. Irmãos, para que se eles... Primeira característica que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que esses 4 eles tiveram fé. Porque se eles não tivessem fé que Jesus poderia fazer alguma coisa, eles levariam o paralítico até lá? Eles fariam esse esforço, irmãos, se vocês não acreditassem? Jamais. Pegar uma maca ali, carregar um paralítico até onde Jesus está. Se eles não acreditassem que Jesus não poderia fazer nada, eles não fariam isso. Mas eles acreditaram, tiveram fé. Aleluia. Vamos até lá. Jesus tem uma palavra para você. Jesus quer falar com você nessa noite. Aleluia, eu estou aqui pregando essa palavra, aleluia, mas a palavra, aleluia, é Jesus e o Espírito Santo está falando ao teu coração. Você que está me ouvindo nessa noite, aleluia, essa palavra é para você, essa palavra está indo ao teu coração. Jesus quer mudar a tua sorte, Jesus quer mudar a tua história, Jesus é o mesmo. Pastor, mas muita coisa aconteceu na minha vida nesses últimos anos. Não importa, Jesus é o mesmo, Jesus não muda. A palavra não muda, a palavra é a mesma. Jesus é o mesmo, aleluia. Eles acreditaram. Vamos levar até lá? Vamos. Glória ao nome de Jesus. Mas não ficaram só no pensamento, irmãos, eles tiveram atitude. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: cada um pega numa parte. Tem 4, cada um pega num lado. Cada um faz uma parte. E vamos conduzir, vamos esforçar. Aleluia, amém?
Quem quer ter encontro com Jesus tem solução ainda? Tem jeito? Tem jeito. Tem que acreditar, tem que se levantar, tem que ir, tem que continuar marchando. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Aleluia, você tem fé, mas também tem que ter atitude. Continue orando, continue buscando, continue servindo, continue adorando, porque com Jesus sempre vai ter resposta para a tua vida. Com Jesus sempre vai ter solução para a tua vida. Eles continuaram, tiveram fé, tiveram atitude, pegaram aquele homem, levaram até Jesus. Quando chegaram na porta da casa, tinha lá um obstáculo. Qual era o obstáculo, irmãos? A casa estava cheia. Não tinha como entrar ninguém, muito menos alguém com a maca. Passar, irmãos, por aquelas portas, tudo cheia, não tinha como entrar. Mas e agora? É hora de desistir? É hora de parar? Aleluia. Tem gente que a primeira porta fechada que bate na vida dele já quer parar, já quer desistir. Não dá para ser crente desse jeito, não dá para continuar desse jeito. Olha o que fizeram comigo, fecharam a porta para mim. Pare com isso. Se fechou uma porta para você, continue insistindo que Deus vai abrir outra. Deus vai te dar uma saída. Não desista, persevera. Perseverança. Irmão, se fôssemos desistir na primeira porta fechada que tivéssemos, quem estaria aqui nessa noite? Quantas portas foram fechadas para você? Quantas portas foram fechadas para você? Quantas portas foram fechadas para você? E você está aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque não é a hora de desistir, não. É hora de perseverar, continuar insistindo. Ele vai dar um outro jeito. Não foi do jeito que eu pensava, mas Ele não vai me abandonar. Se a porta estava fechada aqui, Ele vai abrir outra lá. Se aqui não deu certo, Ele vai me abrir uma outra porta maior. Continue acreditando, continue confiando no poder da palavra. Aleluia, glória a Deus. A porta estava fechada, não tinha jeito, mas esse grupo estava disposto a ajudar. Esse grupo tinha um propósito em ajudar. Esse grupo não desiste fácil. Esse grupo falou: não, está fechado aqui, mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos te ajudar de alguma outra forma. Se eu não posso ajudar aqui, eu vou ajudar ali. Nós vamos dar um jeito de te ajudar. Aleluia. Quem já foi ajudado assim por alguém? Quem já foi socorrido assim por alguém? Aleluia. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Que sempre tem alguém que não desiste de você. Sempre tem alguém que Deus vai colocar do teu lado para falar: não, meu filho, continue lutando, erga a cabeça, não é hora de parar não, levanta a tua cabeça, continue marchando. A vitória é no final, a vitória é no final, não é no meio, não é no começo, a vitória é no final. Não deu certo aqui, levante a cabeça, continue, que a vitória vai chegar. Esse grupo, irmãos, grupo anônimo, falou: não tem jeito aqui, nós vamos procurar um outro jeito. Subiram no telhado, conduziram o homem até lá em cima. Irmãos, foi fácil fazer isso? Conduzir um paralítico até em cima da parte superior da casa não é fácil. Como eu falei, as casas, a maioria tinham as escadas na lateral dela, de pedras que subiam até a casa. Mas chegaram lá, tiveram que tirar. Agora vamos destelhar. Vamos tirar, claro que não fosse nos dias de hoje, seria quase que impossível, mas naquela época as construções eram diferentes, mas começaram a tirar telha, começaram a tirar, irmãos, abrir um buraco, tirar ali o barro, abrir o buraco no meio daquela casa. Enquanto eles estavam fazendo esse esforço lá em cima, onde Jesus estava,
Jesus estava no meio ensinando, Jesus estava no meio pregando, Jesus estava no meio anunciando a palavra, Jesus está no meio, Jesus sempre está no centro, aleluia, não perde o controle da situação não, aleluia, Jesus estando no centro, a vitória é garantida, a vitória é garantida, Jesus está no centro da tua vida, a vitória é garantida. Jesus está no centro da tua casa, a vitória é garantida. Jesus está no meio, Jesus faz parte do teu negócio, Jesus faz parte das tuas decisões. Se Ele faz parte, a vitória está garantida. Jesus estava lá. Eu fico imaginando, irmãos, de repente Jesus ensinando, pregando, e um espaço se abre no teto, e alguém começa a descer a maca, começa a descer aquela cama, e Jesus ensinando. Eu fico pensando no coração das pessoas que estavam em sua volta. O que esses homens estão fazendo aí? Atrapalhando o culto. O que esses homens estão fazendo aí? Quebrando a liturgia, descendo essa cama aqui no meio do culto. Que negócio é esse? Quebrou o protocolo, não é dessa forma que acontece. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele veio para mudar os protocolos. Jesus veio para tirar muitas barreiras que os homens colocavam. Aleluia, tinha tantos protocolos ali que os fariseus colocaram, que Jesus veio tirar isso. Jesus veio quebrar a barreira. A mulher, por exemplo, não tinha acesso, irmãos, a muita coisa na sociedade. Jesus veio perdoar, Jesus veio quebrar protocolo. Jesus falou com a mulher samaritana, curou, resolveu o problema dela, é bênção. Jesus veio quebrar protocolo, mudar a história, mudar protocolo, porque o homem é o mais importante. E aí agora desce, coloca-se no meio, e Jesus fica lá, esperando o homem descer. Aleluia. Imagina agora todo mundo, o que Ele vai falar agora disso? O que Ele vai dizer agora para essas pessoas que estão aqui à sua volta? Que palavras que Ele vai dizer? E Jesus, irmãos, para no meio e diz para aquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Como assim? O homem estava paralítico, o homem precisava de uma cura, o homem precisava de um milagre. Como assim? Perdoar pecados? Irmãos, nós falamos aqui no começo que Jesus, Ele é homem perfeito e pleno Deus, amém? Jesus é Deus, mas Ele veio para viver como homem. Mas os judeus, os fariseus não acreditavam que Jesus era Deus. Os fariseus não acreditavam que Jesus era Deus. Não, eles não queriam aceitar a divindade de Jesus. E Jesus, irmãos, usa esse texto, essa situação, para se revelar também ao homem, como filho de Deus. Porque perdoar pecado, irmãos, perdoar pecado, quem podia fazer isso? Segundo a lei, quem podia perdoar pecado? Só Deus pode. E Jesus agora olha para aquele homem e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí o outro grupo, irmãos, enquanto um grupo ficou lá em cima, enquanto um grupo acreditava que Jesus podia fazer alguma coisa, enquanto um grupo ajudou subir aquele homem, desceu o homem, o outro grupo estava do lado de Jesus. O outro grupo estava lá dentro da casa, o outro grupo estava dentro da igreja, vamos assim dizer. Ele estava dentro da casa. Aí o outro grupo começa a olhar para aquilo, começa a olhar para aquela situação e começa a dizer: quem é ele? Aleluia. Quem é ele? Que está perdoando o pecado? Quem pensa que ele é? Que pode perdoar pecado?
Enquanto, irmãos, um grupo estava levando o homem até Jesus, o outro estava lá para apontar o erro do homem, o outro grupo estava lá para tentar apanhar Jesus numa falha, mas Jesus era perfeito, Jesus era perfeito. Quem é Ele? Quem Ele pensa que é? Para dizer que está perdoando o pecado aqui. Aleluia. Quem Ele pensa que é? Jesus, sabendo os corações. Eles nem falaram, Jesus conhecendo os seus corações. Jesus sabe a tua vida, conhece o teu pensamento. Aleluia, sonda o teu coração. E para terminarmos aqui nesta noite, Jesus chega para aquele homem. Aleluia, perdoados estão os teus pecados. Eles começam a dizer, os escribas, fariseus, irmãos, começaram a dizer quem Ele é para perdoar pecado, quem Ele acha que é para perdoar pecado. Aí Jesus olha para eles e diz, olha, por que vocês estão arrazoando entre vós aí? Por que vocês estão discutindo entre vós, quem pode perdoar pecado e quem não pode? Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Qual que é mais fácil dizer? Qual que é mais fácil resolver? Perdoados estão os teus pecados? Ou é mais fácil dizer para o paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa? Qual que é mais fácil dizer? Qual que é mais fácil fazer? Diga para mim, vocês que estão criticando, vocês que estão apontando falha, diga para mim, qual que é mais fácil fazer? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu creio que eles começaram a pensar, dizer que perdoar pecado não pode, porque só Deus pode perdoar pecado, não é fácil, só Deus pode fazer isso. Curar o paralítico também nós não podemos fazer. Então nem outra coisa nós podemos fazer. Então nós não sabemos. Aí Jesus diz para eles, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade de perdoar pecado. O Filho do Homem também é Deus. Quantos podem louvar o nome de Jesus? Quantos podem adorar o nome de Jesus? Para que vocês saibam que o Filho do Homem também é Deus. Ele olha para o paralítico e diz, filho, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ele saiu alegre, curado, para a glória do nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Jesus é homem, Jesus é Deus, Jesus é o homem perfeito, é o Deus pleno que habita entre nós. Sabe por que Jesus primeiro perdoou o pecado? Porque Jesus não curou logo de imediato. Jesus sabia a prioridade do homem. O que ele mais precisava, irmãos? Da cura física ou da cura espiritual? Qual que era mais importante para ele? A física ou a espiritual? Aleluia, primeiro Jesus vai no espiritual. Primeiro Jesus restaura. Estão perdoados os teus pecados. Eu estou te curando. Eu estou te trazendo de volta. Eu estou te trazendo de volta. Adore o nome do Senhor nessa noite. Ele é Senhor, Ele é soberano. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.